equilibrado. Mas, além da previsão na ordem interna, ou seja, voltada para o público interno, a Constituição foi lá no artigo 4º e reconheceu. Você pode passar, por favor, o próximo slide? Isso. Reconheceu no artigo 4º são vários os princípios, mas 2 princípios que eu gostaria de destacar aqui na minha fala. O primeiro, referente ao que nós estamos tratando no tema geral do Congresso, que é a independência ou soberania, né? Então, não há dúvida que sobre o seu território o Brasil é um Estado soberano, assim como é a Colômbia, assim como é o Peru, assim como é o Equador, assim como são todos os países que compõem essa nossa Amazônia legal. Então, nós estamos, essa nossa Amazônia, desculpa, nós estamos falando aqui de um reconhecimento na ordem interna, mas também uma espécie de apresentação para a ordem internacional de que nós temos, de fato, soberania sobre o nosso território. Então, volto a dizer e insistir, nesse sentido, eu me apoio em vários dos meus antecessores que falaram aqui, no sentido da defesa, de fato, da soberania. Mas nós nos comprometemos também perante a ordem internacional, e também o fizemos perante a ordem interna, no artigo 225, a defender a prevalência dos direitos humanos. E isso não é meramente retórico na Constituição. O artigo 5º, e eu não vou me detalhar muito sobre a nossa Constituição especificamente, porque a gente está falando para um público internacional e não apenas brasileiro, mas a nossa Constituição aqui do Brasil, ela faz uma cláusula que a gente chama aqui de abertura, que é para a recepção dos direitos humanos no horizonte interno. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que o Brasil reconhecerá como direitos fundamentais aqueles direitos humanos nos tratados e convenções dos quais ele for signatário. E o faz de maneira reconhecida pelo nosso Supremo Tribunal Federal, com status constitucional, mas aí houve uma mudança constitucional, um acréscimo por emenda, que detalha a exigência de um processo legislativo interno de quórum qualificado para que essa formalidade da integração de um tratado internacional passe a fazer parte do texto constitucional, é o parágrafo 3º, que foi incluído mais ou menos 10 anos depois da promulgação da nossa Constituição, mas ainda assim, o Supremo reconhece que quando um tratado é de direitos humanos, ele, mesmo que não tenha sido internalizado por um processo legislativo próprio, ele tem um caráter supralegal, ou seja, acima da lei e limitado pelo texto constitucional. Essa retórica, esse discurso, embora na prática ele resolva a questão, fica um incômodo, porque, de fato, para a maioria dos doutrinadores, já se forma o que nós chamamos de Constituição material ou bloco de constitucionalidade. Então, não haveria necessidade desse processo interno. Bom, resolvida essa questão pelo Supremo, ainda que não na forma ideal, então nós temos que, na ordem interna, a gente recepciona os tratados internacionais de direitos humanos, e entre esses tratados internacionais de direitos humanos estão os tratados referentes à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ainda, nesse artigo 4º, que é muito rico, nós temos lá que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Veja, a nossa Constituição aponta para essa ideia comunitária de um bloco de integração não apenas econômico, mas político, social e cultural
entre os povos da América Latina, o que, obviamente, não fecha os olhos para a questão amazônica. Volta um slide, por gentileza, para eu falar do precedente que a gente tem em relação a esse reconhecimento na ordem interna de tratados internacionais. É possível? Não, voltar. Antes. É o primeiro arquivo. Mais um para trás. Isto, muito obrigado. O artigo, a ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal, chamada ADPF. A ADPF é uma ação constitucional de controle direto de constitucionalidade, que foi criada pela Constituição de 88, que atua nos espaços em que não cabe aquilo que a gente conhece em quase todo o processo constitucional, em várias constituições, como ADI, ação direta de inconstitucionalidade, né, para declarar ou não inconstitucionalidade. E aqui no Brasil a gente criou uma ação para os casos em que a atuação do executivo ou do legislador e a omissão do executivo ou do legislador cria um estado de coisas inconstitucionais, uma situação de inconstitucionalidade. Então, não é propriamente uma lei que é inconstitucional, não é propriamente um ato jurídico que é inconstitucional, mas a ausência de políticas que sejam tomadas pelo Estado que gerem inconstitucionalidade. Nesse caso, a ADPF 708, promovida em face do governo federal no Supremo Tribunal Federal, ela traz o caso chamado Fundo Nacional de Mudança Climática. Nesse caso, o governo federal estava bloqueando, contingenciando, como nós usamos o termo aqui, verbas para um fundo nacional de mudança climática que deveriam ser aplicadas para combater incêndios, combater desmatamento na região amazônica. Nesse caso, foi reconhecido que o Brasil estava em débito, estava em déficit com a Convenção Quadro de 1992 e com o Acordo de Paris de 2015, onde se comprometeu, através de ser signatário, à redução da emissão de gases poluentes. Ora, essa decisão dá ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não só um status de direito fundamental no 225, mas também amplia para um status de direito humano e, portanto, aplica o que a gente chama aqui de controle de convencionalidade, ou seja, submete o Estado brasileiro não apenas à Constituição brasileira, mas também aos tratados internacionais aos quais o Brasil foi signatário. Por favor, adiante. Podemos seguir 2 quadros adiante. Mais um. Depois de a ascensão do presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, nós tivemos uma mudança de orientação, e aí não vai aqui um juízo político de valor, mas sim uma constatação das atuações desse governo que se iniciou em 2019. Então, nós tivemos, a partir daí, uma série de ações ou de políticas públicas que foram em sentido contrário àquilo que o Brasil se comprometeu na ordem interna, no artigo 225
da Constituição e também na ordem internacional ao assinar tratados e convenções de direitos fundamentais e direitos humanos, desculpem, voltados à proteção ambiental. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pautou uma série de ações que já estavam propostas, mas ele reuniu, por iniciativa das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, nós temos 11 ministros aqui no Supremo Tribunal Federal, e nós temos essas duas ministras mulheres, que tomaram a iniciativa com o apoio do presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de reunir essas ações para um julgamento ao mesmo tempo. Isso ficou conhecido aqui no Brasil como pauta verde do Supremo Tribunal Federal. Em contexto, é importante que os amigos da América Latina saibam que há um embate que não deveria ocorrer, mas um embate institucional entre Executivo e Supremo Tribunal Federal, especialmente, não todo o Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal, por razões outras que não se prendem especificamente à questão ambiental. Mas isso deságua também nessa questão. E, portanto, o governo, a partir de iniciativas legislativas, acabou tomando uma série de medidas e também acabou se abstendo de tomar, ou seja, omitindo-se a tomar outras tantas, que acabaram repercutindo judicialmente. Há duas leituras que se fazem de acordo com a posição ideológica que se pretende externar. Eu posso chamar isso de judicialização dos direitos fundamentais, que é uma abertura dada pela Constituição de 88 ao reconhecer de forma tão enfática a existência desses direitos e relatá-los de forma ampla na Constituição, ou eu posso chamar de um ativismo judicial, ou seja, uma interferência indevida do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo na atuação do legislador e do executivo. Nós vamos verificar que, em várias dessas situações, o fundamento, e aí eu me apoio no professor Ingo Sarlich, no professor Tiago Fernstein, que escrevem maravilhosamente bem sobre esse tema, que, no fato, aqui, o que ocorre é exatamente uma justa tutela pelo judiciário de violações a direitos humanos e direitos fundamentais perpetradas por essas atuações de política pública e legislativa. Eu listei aqui, e vou me abster de lê-las todas, mas estão aqui no quadro, as 7 ações que fazem parte dessa pauta verde. Eu vou comentar, talvez, a mais emblemática, que já foi definida, que diz respeito à inconstitucionalidade, a DI 68808, que diz respeito à inconstitucionalidade da medida provisória 1040, convertida em lei, a Lei 14.195, que diz sobre a concessão automática de licença ambiental. É isso mesmo, em situações que se percebia a iminência da ocorrência de um dano ambiental, à guisa de facilitar, de desburocratizar a concessão de licenças, essa medida provisória e essa lei partem do pressuposto de que, a não ser que se demonstre cabalmente o dano ambiental, que se conceda automaticamente a licença. Isso vai de encontro, choca-se com tudo aquilo que está expresso em relação ao sistema de proteção ao meio ambiente determinado no conjunto legislativo brasileiro e também em relação ao chamado princípio da precaução ou da prevenção. Eu sei que o professor Fiorilo não gosta muito dessa ideia de precaução, da proposta da precaução, mas a própria prevenção já
evitaria que nós tivéssemos uma lei nesse sentido. E em outros casos, houve o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal de um estado de coisas inconstitucionais, a exemplo, buscando lá a jurisprudência anterior do Estado da Colômbia, agora aplicando-se. A primeira vez aqui foi aplicada em relação ao sistema prisional brasileiro e agora aplicando-se à questão ambiental, determinando políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, às queimadas, à utilização de áreas indígenas para o garimpo e exploração mineral. Adiante. Então, o objetivo era o combate ao desmatamento, enfrentação das mudanças climáticas, e isso vem como resposta a uma chamada onda de flexibilização da legislação ambiental, que aqui no Brasil ficou conhecida como boiada. Para quem não entender, é aquela ideia de que se passa tudo de forma forçada ou de forma dissimulada, principalmente, inclusive isso foi gravado numa reunião ministerial do governo federal, porque a imprensa estava detida em pautas referentes à pandemia e, portanto, não olharia, não teria a atenção devida para essas mudanças legislativas que flexibilizariam, que enfraqueceriam a proteção ambiental. Próximo. Entre essas medidas, a gente